Boa noite, pessoal. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro. Hoje é dia 6 de setembro, são 20 horas. Vou falar bem rapidinho porque eu estou aí no chip pré-pago e não sei como é que o sinal aqui está muito ruim, então vou tentar falar com vocês bem rápido. Eu sempre peço aí para todos vocês para que vocês esqueçam tudo que está passando na mídia, tudo que está sendo divulgado, porque normalmente se está passando na mídia, o bonde está passando pelo outro lado, né? E bem longe dali, né? É comum estar no serviço de polícia ou no serviço de inteligência, quando a gente recebe informação de que tem 200 quilos de uma determinada droga passando em algum local, que é uma grande apreensão, 200, 300, 500, é porque está passando muitas toneladas em outro local. Aquilo ali é o boi de piranha. Então vamos falar aqui sobre tudo que não se fala na mídia. Espero que o sinal esteja bom aí, chegando bem aí para todo mundo. Bem, vamos lá. Eu tive conversas com diversos grupos, diversas pessoas e tudo mais, então vamos aos detalhes principais. Nós temos aqui um grande problema no Brasil, que eu já comuniquei ao pessoal do campo, eu acho que eu já falei em live, em Hangout, eu já comuniquei isso há um bom tempo atrás, quais eram as linhas de defesa do governo, e tem também algumas possibilidades que não são muito boas. Já falei isso também em live Hangout, me lembrei agora, já faz um bom tempo. Que seria o próprio governo, vocês devem lembrar disso, o próprio governo buscar decretar uma intervenção para dar um cala-boca na população toda. E começar tudo de novo, falar, já foi feito e tudo mais, e coisa e tal. E eu falei com o pessoal do agronegócio, já faz um bom tempo, eu falei isso, falei com o pessoal da indústria também, que o certo seria o povo começar, a classe produtora, os empresários, o pessoal do comércio, fazer essa intervenção, porque senão eles vão tomar a frente, porque a situação está crítica, a situação está caótica. E principalmente nós temos uma situação gravíssima aqui no Brasil. Nós sabemos que a produção rural, os produtores rurais estão sustentando o Brasil. Aí vocês vão pesquisar nos sites lá do governo, vão ver que a produção rural representa 5% do PIB, 10% do PIB. É uma mentira muito grande. É muito mais do que isso, porque se vocês forem olhar os números, a produção rural está diluída na produção industrial, no comércio e tudo mais, ou seja, não estão colocando somente na produção rural tudo que está ligado a eles, né? Então eles estão ali cercando para ter que diminuir a importância deles. Falar, pô, vocês querem mandar no que? Vocês só têm 5% do PIB? Não é bem assim, não é bem assim que a banda toca, todos nós sabemos disso. Então eles diluíram os números na indústria, no comércio e tudo mais, para dar um falso ar de não tanto poder na mão do agronegócio. Mas tem algo muito mais perigoso nisso, e é isso que vocês precisam saber e entender. A China comprou grande parte das terras que podem ter agricultura das boas terras férteis, do lado leste, lá da África. Ou seja, quem assistiu algumas aulas do Instituto Heracles, falando sobre geopolítica, e lá eu falo como é que funciona isso aí e tudo mais. Se vocês olharem o lado leste da África, ele é muito próximo dos mercados consumidores. Então, logisticamente falando, é mais perto da Europa e da China
do que o Brasil. Então, o Brasil não é competitivo. O nosso agronegócio, apesar de ser pujante, ele não é competitivo de forma alguma. Não é competitivo por causa de infraestrutura, de burocracia, de pedágios, de impostos e tudo mais. Então nós não somos competitivos. A China está comprando, ela já comprou diversas terras no leste lá da África, perto para eles, geopoliticamente falando, economicamente falando, muito mais viável do que o Brasil. Aí tem muita gente falando, mas lá na Europa existe corrupção, existe leis trabalhistas, não sei o que. Gente, aonde a China entra, ela manda. Ela manda. É que nem a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Vocês precisam fazer esse comparativo. Tá? Que nem a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então eles entram e mandam. Existe um outro problema aqui no Brasil. A Constituinte, que eles tanto falam, que eles querem fazer, já está acontecendo com a lei da migração. Então, até a questão da terra aqui. Tá, o produtor rural, quando pega um empréstimo, assina um compromisso lá com o Banco do Brasil, que se ele atrasar uma prestação, automaticamente parte da terra dele já passa para o Banco do Brasil ou para outro banco, e essa terra pode ser leiloada. Como tudo aqui é corruptível, essas terras serão leiloadas não para os pobres migrantes, que é o que a TV vai mostrar. Os pobres migrantes e coisa e tal, tadinho deles. Mas tem os ricos migrantes. E esses ricos migrantes vão comprar grandes porções de terra e eles podem exportar só para o país deles. Eu quero exportar só para a China, quero exportar só para a Arábia Saudita. Ou seja, eles vão lotear o Brasil. Mas por que se está loteando o Brasil? Em todos os sentidos. Vocês têm que entender uma outra coisa. A esquerda no mundo todo, ela está perdendo espaço. Espaço de fato. Então ela precisa de ferramentas para permanecer no poder. Uma das ferramentas é a mídia, eu já falei para todos vocês. Então a esquerda no Brasil viu que não consegue lutar contra o povo conservador. Não consegue lutar contra o povo conservador. A esquerda no Brasil não consegue lutar contra o povo conservador e não consegue lutar contra uma nova direita também que está se formando. E alguns conservadores que estão se formando. Então o que ele precisa fazer para permanecer no poder? Loteia o Brasil, compartilha o Brasil economicamente com grandes potências que vão fazer com que esses partidos de esquerda, esses líderes de esquerda permaneçam no poder. Então, por exemplo, Angola, eu já falei para vocês, Angola é mais rica do que toda a Europa. Tem ouro, diamante, petróleo. O estado do Maranhão aqui no Brasil é muito mais rico do que toda a Europa e boa parte da Ásia. Mas ele permanece pobre porque nosso governo, tem um interesse que permaneça pobre. Existe ali um interesse. Gente, se cair a ligação, vou fazer uma outra live completando, tá? Porque o sinal aqui, ele é bastante limitado. Aí vai interromper, eu vou ter que entrar de novo, tá? Então, eles, para permanecer no poder, lá na África é muito comum isso. O que o dirigente quer? Qual é a única forma de um vagabundo assumir o poder? É ele sendo de esquerda, é ele sendo um socialista. Então ele divide o dos outros, mas não divide o dele. Então lá na África, que são países muito ricos de tudo, mas o povo é pobre, o governo ele não quer saber de ter trabalho para plantar ou para retirar diamante, ouro, outra coisa assim. Ele quer o dinheiro. Então que grandes empresas europeias vão lá e explorem, mas dê para o governo dinheiro. O governo lá de Angola está há 20, 30 anos, não sai do poder. Não interessa para ele se o povo está lascado, ele quer o dinheiro. Então aqui no Brasil, eles viram que não tem como lutar contra os conservadores. Mas eles podem dividir essa massa de dinheiro que nós temos aqui, já que o povo não tem educação, não tem saúde, não tem nada e a Globo alcança 96% dos lares, então eles conseguem fazer com que esse povo oprimido
seja explorado não por eles, porque dá trabalho, não, por outros países. É aquele mesmo papo furado, o nióbio é nosso. Lógico que o nióbio é nosso, mas nós não temos mais tecnologia, nós estamos ultrapassados, nós temos agora que explorar o grafeno para ter tecnologia para outras coisas, mas isso o governo não quer, o governo quer causar o caos. Então tudo que está acontecendo na TV, vazamento de informação, não sei o que. Gente, isso tudo são escolas, isso tudo são laboratórios. Eu falei para você que o laboratório da violência foi no Espírito Santo, que é um estado próximo lá do Sudeste, mas não tem uma força política muito grande, não tem uma população muito grande, é pouco conhecido. Então lá foram feitas diversas escolas. A mesma coisa aconteceu também e está acontecendo hoje com essa liberação de informações logo antes do 7 de setembro, que é muito importante que todos vocês participem com faixa de intervenção, onde essas faixas estão se popularizando tanto, essa ideia está se popularizando tanto, que o governo vai terminar antes das classes dominantes, das classes produtoras, que é o produtor rural, o comércio, a indústria e o povo, tome essa iniciativa. Eles vão tomar a iniciativa antes, para fazer com que o povo perca essa iniciativa e não sei o que, agora já aconteceu, deixa para lá, vamos fazer uma intervençãozinha de 90 dias. Gente, em 90 dias não se resolve nada. Vamos fazer a intervenção pelo artigo 142. Aí 90 dias depois acaba. Gente, só para corrigir a infraestrutura do país, no mínimo, se o mundo fosse rosa de pintinhas verdes, seriam 12 anos. Para corrigir a infraestrutura, para corrigir a educação no país, são no mínimo 16 anos. Não se faz nada sem educação. Então se faz nada, absolutamente nada sem educação. E esses outros grupos não estão habilitados a corrigir. Então, por isso, tem tantos infiltrados, tantos cargos comissionados. Infiltrados está na intervenção, no movimento intervencionista, tem gente de partido político, vagabundo, ex-traficante, sequestrador, espancador de velhinha. E é proposital, imbecil é quem pensa, isso é briga dentro do movimento. Não é briga dentro do movimento. Tá? Isso é proposital, é uma forma de se vencer, e isso começou desde a Ucrânia. Então nas mídias sociais, nos grupos e tudo mais, eles fizeram isso, e agora está dando um desespero muito grande. A mídia não mostra isso, tá? Mas é muito bom que todos no Brasil todo vão para os desfiles, tá? Toda essa liberação de informação nada mais é do que a liberação da panela de pressão, como eu falei para vocês, e é como a gente fala, um laboratório, tá? Na Segunda Guerra Mundial, qual foi o grande laboratório para se começar a Segunda Guerra Mundial? A Guerra Civil Espanhola. Então lá se testaram armas, lá se testaram pressão na população, ações psicossociais, a pressão política, a pressão da fome, o terrorismo psicológico, armas foram testadas lá. Então tudo que está acontecendo hoje no Brasil é um grande laboratório de ações futuras não muito boas, tá? Não muito boas. Deixa eu ver se eu estou falando sobre tudo. Falei sobre isso aqui. Então esses áudios que estão no caso vazando hoje é para liberar essa panela de pressão, para ver se o povo não vai às ruas amanhã, tá? Então é muito bom que todos vocês participem. Tem aí o movimento no AMB amanhã, tem no Rio de Janeiro, na Vila Militar, em frente lá à primeira DE, onde diversos grupos vão lá fazer a sua parte, tá? Estranhem muito, eu falei para vocês nunca torçam por pessoas, torçam pelo Estado e torçam pelas Forças Armadas, que são as duas coisas que pertencem ao povo.
O juiz Moro, todo mundo gosta dele, coisa e tal, o juiz Moro, legalzinho, coisa e tal. Mas tecnicamente falando, eu sempre falo para vocês que eu não me envolvo emocionalmente com nada, mas tecnicamente falando, ele estava aparecendo muito na televisão como salvador da pátria. Ora, se a mídia pertence à esquerda e o governo manda na mídia e ele está aparecendo como salvador da pátria, isso é muito estranho. Então, para mim, tecnicamente falando, ele é um elemento de esquerda. Segunda dele, ele deu uma palestra não sei aonde, falou, ditadura militar. Um cara com a formação daquela, tecnicamente falando, ele nunca iria dizer ditador militar, que teve uma ditadura militar no Brasil, então apresente um ditador. A ONU não disse que teve ditador no Brasil. E todos os presidentes militares morreram pobres e se tratavam em hospitais públicos. Coisa que hoje acontece no Canadá, em Portugal, mas aqui não. Aqui agora a saúde é só com hospital particular, porque eles destruíram a saúde. E a terceira dele, que aí confirmou uma grande suspeita, foi que ele condenou o Lula e não prendeu. Aí tem muita gente falando, isso foi uma estratégia, porque no segundo... no próximo julgamento ele seria preso, e se ele fosse prender, soltava. Juiz não é estrategista, juiz cumpre a lei. Se você pune e não prende, você prevaricou. E ainda mais a justificativa mais imbecil dele, falar, mas porque o Lula tem uma grande aceitação popular. Mentira, ele está confirmando uma falácia do governo. Ou seja, o Lula tem uma grande aceitação popular. Isso é mentira. O Lula não é aceito nem no Nordeste, nem no Sul, nem em canto nenhum. Só a TV e só a mídia comprada, só os institutos de pesquisa comprados que dizem que ele tem visibilidade. Tá? O que é uma grande mentira. Então, vocês não acreditem em ninguém, a não ser nas Forças Armadas, que pertencem ao povo, e no Estado, tá? No Estado brasileiro, tá? Então a China também hoje no Brasil, ela tá mandando no sistema financeiro também. Eu tive em algumas cidades, por exemplo, Nova Serrana fica a 50 quilômetros ali de Belo Horizonte, Caxias do Sul fica aqui perto aqui de Porto Alegre. Em Nova Serrana, a China é dona da matriz elétrica do Brasil, praticamente, tá? Mas em Nova Serrana, por exemplo, as indústrias de calçado têm pedido para pedidos firmes, mas não consegue vender. Por quê? As indústrias estão funcionando a 35%. Mas por que a 35%? Está faltando funcionário, está faltando pedido? Não, que se colocar mais do que 35% funcionando, a tensão cai e as máquinas queimam. Não tem energia elétrica disponível. Em Caxias do Sul, que é um grande polo mecânico, as indústrias estão funcionando a 40%, porque não tem energia elétrica disponível. As últimas usinas nucleares e hidrelétricas foram construídas no governo militar. Não se investiu em nada nesse país. O país só tem energia para o povo sobreviver, ter luz, chuveiro elétrico, micro-ondas, esse negócio todo, mas não tem para produzir. Então o país não vai crescer mais. E os donos da matriz elétrica é a China. A China está comprando todas as termoelétricas, hidrelétricas, está comprando terra lá na África para derrubar o Brasil. Economicamente falando, dentro de 10 ou 15 anos, se nós não fizermos nada, o país vai ser quebrado. Porque o último recurso nosso, a última ratio res, estava sendo a produção rural. Se eles não acordarem, vão ser derrubados e vão estar tão pobres quanto todos nós e não vão ter voz para lutar. Tá? É muito interessante também que vocês entendam isso. Tá? Já falei, tá. Outra coisa importante que vocês devem compartilhar e passar para todos, tá? Principalmente o pessoal do agronegócio que está nos assistindo,
pessoal das Forças Armadas, escolas militares, pedir para colocar nesse horário o pessoal que está nos assistindo aí, e para todos os civis, para toda a população brasileira que está nos assistindo também. Tá? Vocês têm que entender o que é governo, o que é Estado, o que é Forças Armadas, o que é o povo. Tá? Então, para que todos vocês entendam, comparando o que aconteceu com o Estado de Israel, tá? Depois eu continuo nos outros itens aqui. Lá no Estado de Israel, em 1940 e pouco, o povo mais as Forças Armadas ocuparam o território à força, as Forças Armadas garantiram e delimitaram as fronteiras. A partir daí, o povo escreveu uma Constituição. Na Constituição criou o Estado com E maiúsculo, que é a unidade administrativa do território. Pendurado no Estado tem diversas instituições com I maiúsculo, que são universidades públicas federais, hospitais públicos federais, o Congresso Nacional, que é a união da Câmara mais o Senado. Qual é a função do Congresso Nacional? Única: administrar o Estado, com E maiúsculo, em prol do povo. O STF é o guardião da Constituição, os STJs, guardiões da lei. As Forças Armadas, elas são nacionais, permanentes e regulares, está no artigo 142. É a única instituição nacional, permanente e regular. Por quê? As Forças Armadas vêm antes do Estado e vêm antes da Constituição. Tá? Por isso que elas são nacionais, permanentes e regulares, que elas fazem parte da nação, tá? Da nação. Então, o casamento povo-Forças Armadas, ele é indissolúvel. Então, o povo unido pode retirar qualquer instituição. Não é uma ação extrema, não é uma ação extrema. Ação extrema é o que eles estão fazendo com a economia e com o povo que está morrendo todo dia. É uma ação legal, legítima, é o que aconteceu em Singapura, na Tailândia, Islândia. Por isso eu falo para todos vocês, local de protestar é na frente dos quartéis. Quem fala para vocês, vamos para Paulista, vamos para Avenida, não sei o que, ou é de esquerda, ou é burro, ou é um desinformado. Tá? Local de protestar na frente dos quartéis, porque ali a mídia não manipula. Então, o casamento povo-Forças Armadas, ele é indissolúvel. Então, o povo pode retirar qualquer instituição, exceto as Forças Armadas. Ah, eu quero retirar o Congresso. Pode, porque o povo quer. Ah, eu quero retirar todo STF. Pode, porque o povo quer. Isso está na doutrina do direito, está no conceito, tá, do direito. E isso é aceito internacionalmente, porque é a doutrina, é um conceito. Então, quando a Islândia retirou todo o governo, tá, o STF, a ONU tem que aceitar, porque foi o povo. Não pode um Estado somente, os produtores rurais do Estado tal, se... Não. E isso é uma revolta no Estado. Mas no Brasil todo, se todos estiverem organizados em um mesmo local, que seja na frente das Forças Armadas, o povo pode retirar todo mundo. Por que na frente das Forças Armadas? Porque no Brasil as manifestações do dia 15 e do dia 13 foram as maiores do mundo e não deram em nada. Por quê? A mídia é comprada, o governo é comprado. Na do dia 15 o governo e a mídia disseram, o povo está querendo uma lei anticorrupção. E a outra do dia 13 o povo quer uma reforma política. Ninguém pediu isso. E essas datas serviram para legitimar grupos que sequestraram a vontade popular, que vocês já sabem. Na Tailândia, o povo fez as manifestações na frente dos quartéis, porque eles fizeram as manifestações na Avenida Paulista deles, na Copacabana deles, e não deu em nada, porque a mídia manipulou o governo. Pediram para o rei, retira o governo. O rei disse, não, eu não posso fazer isso. Então use, rei, as Forças Armadas para retirar o governo. Aí o rei da Tailândia disse, não, isso é golpe, isso é definição internacional de golpe, mas vocês, povo, podem se manifestar na frente dos quartéis e mandar as Forças Armadas ocuparem o governo, retirar o governo. Isso sim é legal. Então eles passaram a se manifestar somente na frente dos quartéis, e aí fez com que o país parasse, e o país retirou o governo, e o país voltou a funcionar, porque o único mal do país era o governo. Ou vocês acham que o Brasil, o país mais rico do mundo, está nessa M porque o povo quer? O povo é burro porque quer. O povo está saindo da faculdade com 40% analfabeto funcional porque quer. Não, é culpa do governo. E para com esse papo, é culpa do PT. Não, o PT não roubou sozinho. Tudo de ruim começou com Fernando Henrique Cardoso e os outros governos, ou seja, o diálogo intra-americano, Foro de São Paulo e por aí vai. Então,
começou dali. Eu estou falando rápido porque o sinal daqui é muito curto, tá? Chip pré-pago e não sei como é que o sinal aqui está muito ruim, então vou tentar falar com vocês bem rápido. Eu sempre peço aí para todos vocês, para que vocês esqueçam tudo que está passando na mídia, tudo que está sendo divulgado, porque normalmente se está passando na mídia, o bonde está passando pelo outro lado, né, e bem longe dali, né? É comum estar no serviço de polícia ou no serviço de inteligência, quando a gente recebe informação de que tem 200 quilos de uma determinada droga passando em algum local, que é uma grande apreensão, 200, 300, 500, é porque está passando muitas toneladas em outro local. Aquilo ali é o boi de piranha. Então vamos falar aqui sobre tudo que não se fala na mídia. Espero que o sinal esteja bom aí, chegando bem aí para todo mundo. Bem, vamos lá. Eu tive conversas com diversos grupos, diversas pessoas e tudo mais, então vamos aos detalhes principais. Nós temos aqui um grande problema no Brasil, que eu já comuniquei ao pessoal do campo, eu acho que eu já falei em live, em Hangout, eu já comuniquei isso há um bom tempo atrás, quais eram as linhas de defesa do governo, e tem também algumas possibilidades que não são muito boas. Já falei isso também em live Hangout, me lembrei agora, já faz um bom tempo, que seria o próprio governo, vocês devem lembrar disso, o próprio governo buscar decretar uma intervenção para dar um cala-boca na população toda, e começar tudo de novo, falar, já foi feito e tudo mais, e coisa e tal. E eu falei com o pessoal do agronegócio, já faz um bom tempo, eu falei isso, falei com o pessoal da indústria também, que o certo seria o povo começar, a classe produtora, os empresários, o pessoal do comércio, fazer essa intervenção, porque senão eles vão tomar a frente, porque a situação está crítica, a situação está caótica. E principalmente nós temos uma situação gravíssima aqui no Brasil. Nós sabemos que a produção rural, os produtores rurais estão sustentando o Brasil. Aí vocês vão pesquisar nos sites lá do governo, vão ver que a produção rural representa 5% do PIB, 10% do PIB. É uma mentira muito grande. É muito mais do que isso, porque se vocês forem olhar os números, a produção rural está diluída na produção nas permanentes e regulares, está no artigo 142. É a única instituição nacional permanente e regular. Por quê? As Forças Armadas vêm antes do Estado e vêm antes da Constituição. Tá? Por isso que elas são nacionais, permanentes e regulares, que elas fazem parte da nação, tá? Da nação. Então, o casamento povo-Forças Armadas, ele é indissolúvel. Então, o povo unido pode retirar qualquer instituição. Não é uma ação extrema, não é uma ação extrema. Ação extrema é o que eles estão fazendo com a economia e com o povo que está morrendo todo dia. É uma ação legal, legítima, é o que aconteceu em Singapura, na Tailândia, Islândia. Por isso eu falo para todos vocês, local de protestar é na frente dos quartéis. Quem fala para vocês, vamos para Paulista, vamos para Avenida, não sei o que, ou é de esquerda, ou é burro, ou é um desinformado. Tá? Local de protestar na frente dos quartéis, porque ali a mídia não manipula. Então, o casamento povo-Forças Armadas, ele é indissolúvel. Então, o povo pode retirar qualquer instituição, exceto as Forças Armadas. Eu quero retirar o Congresso. Pode, porque o povo quer. Eu quero retirar todo STF. Pode, porque o povo quer. Isso está na doutrina do direito, está no conceito, tá, do direito. E isso é aceito internacionalmente, porque é a doutrina, é um conceito. Então, quando a Islândia retirou todo o governo, tá, o STF, a ONU tem que aceitar, porque foi o povo. Não pode um estado somente, os produtores rurais do estado tal, não. E isso é uma revolta no estado. Mas no Brasil todo, se todos estiverem organizados em um mesmo local,
que seja, que seja na frente das Forças Armadas, o povo pode retirar todo mundo. Por que na frente das Forças Armadas? Porque no Brasil as manifestações do dia 15 e do dia 13 foram as maiores do mundo e não deram em nada. Por quê? A mídia é comprada, o governo é comprado. Na do dia 15 o governo e a mídia disseram: o povo está querendo uma lei anticorrupção. E a outra do dia 13 o povo quer uma reforma política. Ninguém pediu isso. E essas datas serviram para legitimar grupos que sequestraram a vontade popular, que vocês já sabem. Na Tailândia, o povo fez as manifestações na frente dos quartéis, porque eles fizeram as manifestações na Avenida Paulista deles, na Copacabana deles, e não deu em nada, porque a mídia manipulou o governo. Pediram para o rei: retire o governo. O rei disse: não, eu não posso fazer isso. Então use, rei, as Forças Armadas para retirar o governo. Aí o rei da Tailândia disse: não, isso é golpe, isso é definição internacional de golpe, mas vocês, povo, podem se manifestar na frente dos quartéis e mandar as Forças Armadas ocuparem o governo, retirar o governo. Isso sim, elétrica disponível. Em Caxias do Sul, que é um grande polo mecânico, as indústrias estão funcionando a 40%, porque não tem energia elétrica disponível. As últimas usinas nucleares e hidrelétricas foram construídas no governo militar. Não se investiu em nada nesse país. O país só tem energia para o povo sobreviver, ter luz, chuveiro elétrico, micro-ondas, esse negócio todo, mas não tem para produzir. Então o país não vai crescer mais. E os donos da matriz elétrica é a China. A China está comprando todas as termoelétricas, hidrelétricas, está comprando terra lá na África para derrubar o Brasil. Economicamente falando, dentro de 10 ou 15 anos, se nós não fizermos nada, o país vai ser quebrado. Porque o último recurso nosso, a última ratio res, estava sendo a produção rural. Se eles não acordarem, vão ser derrubados e vão estar tão pobres quanto todos nós e não vão ter voz para lutar. Tá? É muito interessante também que vocês entendam isso. Tá? Já falei, tá. Outra coisa importante que vocês devem compartilhar e passar para todos, tá? Principalmente o pessoal do agronegócio que está nos assistindo, pessoal das Forças Armadas, escolas militares, pedir para colocar nesse horário, o pessoal que está nos assistindo aí, e para todos os civis, para toda a população brasileira que está nos assistindo também. Tá? Vocês têm que entender o que é governo, o que é Estado, o que é Forças Armadas, o que é o povo. Tá? Então, para que todos vocês entendam, comparando o que aconteceu com o Estado de Israel, tá? Depois eu continuo nos outros itens aqui. Lá no Estado de Israel, em 1940 e pouco, o povo mais as Forças Armadas ocuparam o território à força, as Forças Armadas garantiram e delimitaram as fronteiras. A partir daí, o povo escreveu uma Constituição. Na Constituição criou o Estado com E maiúsculo, que é a unidade administrativa do território. Pendurado no Estado tem diversas instituições com I maiúsculo, que são universidades públicas federais, hospitais públicos federais, o Congresso Nacional, que é a união da Câmara mais o Senado. Qual é a função do Congresso Nacional? Única: administrar o Estado, com E maiúsculo, em prol do povo. O STF é o guardião da Constituição, os STJs, guardiões da lei. As Forças Armadas, elas são nacionais, permanentes e regulares, está no artigo 142. É a única instituição nacional, permanente e regular. Por quê? As Forças Armadas vêm antes do Estado e vêm antes da Constituição. Tá? Por isso que elas são nacionais, permanentes e regulares, que elas fazem parte da nação, tá? Da nação. Então, o casamento povo-Forças Armadas, que pertence ao povo, e no Estado, tá? No Estado brasileiro. Tá? Então, a China também, hoje no Brasil, ela está mandando no sistema financeiro também. Eu tive em algumas cidades, por exemplo, Nova Serrana fica a 50 quilômetros ali de Belo Horizonte. Caxias do Sul fica aqui perto aqui de Porto Alegre. Em Nova Serrana, a China é dona da matriz elétrica do Brasil, praticamente. Tá? Mas em Nova Serrana, por exemplo, as indústrias de calçado têm pedido para pedidos firmes, mas não consegue vender.
Por quê? As indústrias estão funcionando a 35%. Mas por que a 35%? Está faltando funcionário? Está faltando pedido? Não. Que se colocar mais do que 35% funcionando, a tensão cai e as máquinas queimam. Não tem energia elétrica disponível. Em Caxias do Sul, que é um grande polo mecânico, as indústrias estão funcionando a 40%, porque não tem energia elétrica disponível. As últimas usinas nucleares e hidrelétricas foram construídas no governo militar. Não se investiu em nada nesse país. O país só tem energia para o povo sobreviver, ter luz, chuveiro elétrico, micro-ondas, esse negócio todo, mas não tem para produzir. Então o país não vai crescer mais. E os donos da matriz elétrica é a China. A China está comprando todas as termoelétricas, hidrelétricas, está comprando terra lá na África para derrubar o Brasil. Economicamente falando, dentro de 10 ou 15 anos, se nós não fizermos nada, o país vai ser quebrado. Porque o último recurso nosso, a última ratio res, estava sendo a produção rural. Se eles não acordarem, vão ser derrubados e vão estar tão pobres quanto todos nós e não vão ter voz para lutar, tá? É muito interessante também que vocês entendam isso, tá? Já falei, tá? Outra coisa importante que vocês devem compartilhar e passar para todos, tá? Principalmente o pessoal do agronegócio que está nos assistindo, pessoal das Forças Armadas, escolas militares, pedir para colocar nesse horário, pessoal que está nos assistindo aí, e para todos os civis, para toda a população brasileira que está nos assistindo também. Tá? Vocês têm que entender o que é governo, o que é Estado, o que é Forças Armadas, o que é o povo. Tá? Então, para que todos vocês entendam, comparando o que aconteceu com o Estado de Israel, tá? Depois eu continuo nos outros itens aqui. Lá no Estado de Israel, em 1940 e pouco, o povo, mas as Forças Armadas ocuparam esses dominantes das classes produtoras, que é o produtor rural, comércio, a indústria, e o povo tome essa iniciativa. Eles vão tomar a iniciativa antes, para fazer com que o povo perca essa iniciativa e não sei o que, agora já aconteceu, deixa pra lá, vamos fazer uma intervençãozinha de 90 dias. Gente, em 90 dias não se resolve nada. Vamos fazer uma intervenção pelo artigo 142. Aí 90 dias depois acaba. Gente, só para corrigir a infraestrutura do país, no mínimo, se o mundo fosse rosa de pintinhas verdes, seriam 12 anos. Para corrigir a infraestrutura, para corrigir a educação no país, são no mínimo 16 anos. Não se faz nada sem educação. Então, se faz nada, absolutamente nada sem educação. E esses outros grupos não estão habilitados a corrigir. Então, por isso, tem tantos infiltrados, tantos cargos comissionados. Infiltrados está na intervenção, no movimento intervencionista, tem gente de partido político, vagabundo, ex-traficante, sequestrador, espancador de velhinha. E é proposital, imbecil, é quem pensa, isso é briga dentro do movimento. Não, não é briga dentro do movimento. Tá? Isso é proposital, é uma forma de se vencer, e isso começou desde a Ucrânia. Então, nas mídias sociais, nos grupos e tudo mais, eles fizeram isso, e agora está dando um desespero muito grande. A mídia não mostra isso, tá? Mas é muito bom que todos no Brasil todo vão para os desfiles, tá? Toda essa liberação, tá, de informação nada mais é do que a liberação da panela de pressão, como eu falei para vocês, e é como a gente fala, um laboratório, tá? Na Segunda Guerra Mundial, qual foi o grande laboratório para se começar a Segunda Guerra Mundial? A Guerra Civil Espanhola. Então lá se testaram armas, lá se testaram pressão na população, ações psicossociais, a pressão política, a pressão da fome, o terrorismo psicológico, armas foram testadas lá. Então tudo que está acontecendo hoje no Brasil é um grande laboratório de ações futuras não muito boas, tá? Não muito boas. Deixa eu ver se eu estou falando sobre tudo. Falei sobre isso aqui.
Então, esses áudios que estão no caso vazando hoje é para liberar essa panela de pressão para ver se o povo não vai às ruas amanhã, tá? Então é muito bom que todos vão fazer com que esses partidos de esquerda, esses líderes de esquerda permaneçam no poder. Então, por exemplo, Angola, eu já falei para vocês, Angola é mais rica do que toda a Europa. Tem ouro, diamante, petróleo. O estado do Maranhão aqui no Brasil é muito mais rico do que toda a Europa e boa parte da Ásia. Mas ele permanece pobre porque nosso governo, né, tem um interesse que permaneça pobre, né? Existe ali um interesse. Gente, se cair a ligação, vou fazer uma outra live completando, tá? Porque o sinal aqui, ele é bastante limitado. Aí vai interromper, eu vou ter que entrar de novo, tá? Então, eles, para permanecer no poder, lá na África é muito comum isso. O que o dirigente quer? Qual é a única forma de um vagabundo assumir o poder? É ele sendo de esquerda, é ele sendo um socialista, né? Então ele divide o dos outros, mas não divide o dele. Então lá na África, que são países muito ricos de tudo, mas o povo é pobre, o governo ele não quer saber de ter trabalho para plantar ou para retirar diamante, ouro, outra coisa assim. Ele quer o dinheiro. Então que grandes empresas europeias vão lá e explorem, mas dê para o governo dinheiro. O governo lá de Angola está há 20, 30 anos, não sai do poder. Não interessa para ele se o povo está lascado, ele quer o dinheiro. Então aqui no Brasil, eles viram que não tem como lutar contra os conservadores. Mas eles podem dividir essa massa de dinheiro que nós temos aqui, já que o povo não tem educação, não tem saúde, não tem nada e a Globo alcança 96% dos lares, então eles conseguem fazer com que esse povo oprimido seja explorado não por eles, porque dá trabalho, não, por outros países. É aquele mesmo pafurado, o nióbio é nosso. Lógico que o nióbio é nosso, mas nós não temos mais tecnologia, nós estamos ultrapassados. Nós temos agora que explorar o grafeno para ter tecnologia para outras coisas, mas isso o governo não quer. O governo quer causar o caos. Então tudo que está acontecendo na TV, vazamento de informação, não sei o quê. Gente, isso tudo são escolas, isso tudo são laboratórios. Eu falei para você que o laboratório da violência foi no Espírito Santo, que é um estado próximo lá do Sudeste, mas não tem uma força política muito grande, não tem uma população muito grande, é pouco conhecido, então lá foram feitas diversas escolas. A mesma coisa aconteceu, tá? Para que todos vocês entendam, comparando o que aconteceu com o Estado de Israel, tá? Depois eu continuo nos outros itens aqui. Lá no Estado de Israel, em 1940 e pouco, o povo, mas as Forças Armadas ocuparam o território à força, as Forças Armadas garantiram e delimitaram as fronteiras. A partir daí, o povo escreveu uma Constituição. Na Constituição criou o Estado com E maiúsculo, que é a unidade administrativa do território. Pendurado no Estado tem diversas instituições com I maiúsculo, que são universidades públicas federais, hospitais públicos federais, o Congresso Nacional, que é a união da Câmara mais o Senado. Qual é a função do Congresso Nacional? Única, administrar o Estado, com E maiúsculo, em prol do povo. O STF é o guardião da Constituição, os STJs, guardiões da lei. As Forças Armadas, elas são nacionais, permanentes e regulares, está no artigo 142. É a única instituição nacional permanente e regular. Por quê? As Forças Armadas vêm antes do Estado e vêm antes da Constituição. Tá? Por isso que elas são nacionais, permanentes e regulares. Que elas fazem parte da nação. Tá? Da nação. Então, o casamento povo-Forças Armadas, ele é indissolúvel. Então, o povo unido pode retirar qualquer instituição. Não é uma ação extrema, Ação extrema é o que eles estão fazendo com a economia e com o povo que está morrendo todo dia. É uma ação legal, legítima, é o que aconteceu em Singapura, na Tailândia, Islândia. Por isso eu falo para todos vocês,
local de protestar é na frente dos quartéis. Quem fala para vocês, vamos para Paulista, vamos para Avenida, não sei o que, ou é de esquerda, ou é burro, ou é um desinformado. Tá? Local de protestar na frente dos quartéis, porque ali a mídia não manipula. Então, o casamento povo-Forças Armadas ele é indissolúvel. Então, o povo pode retirar qualquer instituição, exceto as Forças Armadas. Ah, eu quero retirar o Congresso. Pode, porque o povo quer. Ah, eu quero retirar todo STF. Pode, porque o povo quer. Isso está na doutrina do direito, está no conceito do direito. E isso é aceito internacionalmente, porque é a doutrina, é um conceito. Então, quando a Islândia retirou todo o governo, o STF, a ONU tem que aceitar, porque foi o povo. Não pode um Estado somente, os produtores rurais do Estado tal, não. E isso é uma revolta no Estado. Mas no Brasil todo, se todos estiverem organizados em um mesmo local, que seja na frente das Forças Armadas, o povo pode retirar todo mundo. Por que na frente das Forças Armadas? Porque no Brasil as manifestações do dia 15 e do dia 13 foram as maiores do mundo. E não, porque se vocês forem olhar os números, a produção rural está diluída na produção industrial, no comércio e tudo mais. Ou seja, não estão colocando somente na produção rural tudo que está ligado a eles, né? Então eles estão ali cercando para ter que diminuir a importância deles. Falar, pô, vocês querem mandar no quê? Vocês só têm 5% do PIB? Não é bem assim. Não é bem assim que a banda toca, todos nós sabemos disso. Então eles diluíram os números na indústria, no comércio e tudo mais, para dar um falso ar de não tanto poder na mão do agronegócio. Mas tem algo muito mais perigoso nisso, e é isso que vocês precisam saber e entender. A China comprou grande parte das terras que podem ter agricultura, das boas terras férteis do lado leste, lá da África. Ou seja, quem assistiu algumas aulas do Instituto Heracles, falando sobre geopolítica, e lá eu falo como é que funciona isso aí e tudo mais. Se vocês olharem o lado leste da África, ele é muito próximo dos mercados consumidores. Então, logisticamente falando, é mais perto da Europa e da China do que o Brasil. Então, o Brasil não é competitivo. O nosso agronegócio, apesar de ser pujante, ele não é competitivo de forma alguma. Não é competitivo por causa de infraestrutura, de burocracia, de pedágios, de impostos e tudo mais. Então, nós não somos competitivos. A China está comprando, ela já comprou diversas terras no leste lá da África, perto para eles, geopoliticamente falando, economicamente falando, muito mais viável do que o Brasil. Aí tem muita gente falando, mas lá na Europa existe corrupção, existe leis trabalhistas, não sei o que. Gente, aonde a China entra, ela manda. É que nem a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Vocês precisam fazer esse comparativo, tá? Que nem a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então eles entram e mandam. Existe um outro problema aqui no Brasil. A Constituinte, que eles tanto falam, que eles querem fazer, já está acontecendo com a lei da migração. Então, até a questão da terra aqui, tá? O produtor rural, quando pega um empréstimo, assina um compromisso lá com o Banco do Brasil, que se ele atrasar uma prestação, automaticamente parte. Tá? Então a China também hoje no Brasil, ela está mandando no sistema financeiro também. Eu tive em algumas cidades, por exemplo, Nova Serrana fica a 50 quilômetros ali de Belo Horizonte, Caxias do Sul fica aqui perto aqui de Porto Alegre. Em Nova Serrana, a China é dona da matriz elétrica do Brasil, praticamente, tá? Mas em Nova Serrana, por exemplo, as indústrias de calçado têm pedido para pedidos firmes, mas não consegue vender.
Por quê? As indústrias estão funcionando a 35%. Mas por que a 35%? Está faltando funcionário? Está faltando pedido? Não. Que se colocar mais do que 35% funcionando, a tensão cai e as máquinas queimam. Não tem energia elétrica disponível. Em Caxias do Sul, que é um grande polo mecânico, as indústrias estão funcionando a 40%, porque não tem energia elétrica disponível. As últimas usinas nucleares e hidrelétricas foram construídas no governo militar. Não se investiu em nada nesse país. O país só tem energia para o povo sobreviver, ter luz, chuveiro elétrico, micro-ondas, esse negócio todo, mas não tem para produzir. Então o país não vai crescer mais. E os donos da matriz elétrica é a China. A China está comprando todas as termoelétricas, hidrelétricas, está comprando terra lá na África para derrubar o Brasil. Economicamente falando, dentro de 10 ou 15 anos, se nós não fizermos nada, o país vai ser quebrado. Porque o último recurso nosso, a última ratio res, estava sendo a produção rural. Se eles não acordarem, vão ser derrubados e vão estar tão pobres quanto todos nós e não vão ter voz para lutar, tá? É muito interessante também que vocês entendam isso, tá? Já falei, tá? Outra coisa importante que vocês devem compartilhar e passar para todos, tá? Principalmente o pessoal do agronegócio que está nos assistindo, pessoal das Forças Armadas, escolas militares, pedir para colocar nesse horário, o pessoal que está nos assistindo aí, e para todos os civis, para toda a população brasileira que está nos assistindo também. Tá? Vocês têm que entender o que é governo, o que é Estado, o que é Forças Armadas, o que é o povo. Tá? Então, para que todos vocês entendam, comparando o que aconteceu com o Estado de Israel, tá? Depois eu continuo nos outros itens aqui. Lá no Estado de Israel, em 1940 e pouco, o povo, mas as Forças Armadas ocuparam o território à força, as Forças Armadas garantiram e delimitaram as fronteiras. A partir daí, sobre tudo que não se fala na mídia. Espero que o sinal esteja bom aí, chegando bem aí para todo mundo. Bem, vamos lá. Eu tive conversas com diversos grupos, diversas pessoas e tudo mais, então vamos aos detalhes principais. Nós temos aqui um grande problema no Brasil, que eu já comuniquei ao pessoal do campo, eu acho que eu já falei em live, em Hangout, eu já comuniquei isso há um bom tempo atrás, quais eram as linhas de defesa do governo, e tem também algumas possibilidades que não são muito boas. Já falei isso também em live Hangout, me lembrei agora, já faz um bom tempo. Que seria o próprio governo, vocês devem lembrar disso, o próprio governo buscar decretar uma intervenção para dar um cala-boca na população toda. E começar tudo de novo, falar, ó, já foi feito e tudo mais, e coisa e tal. E eu falei com o pessoal do agronegócio, já faz um bom tempo, eu falei com o pessoal da indústria também, que o certo seria o povo começar, a classe produtora, os empresários, o pessoal do comércio, fazer essa intervenção, porque senão eles vão tomar a frente, porque a situação está crítica, a situação está caótica. E principalmente nós temos uma situação gravíssima aqui no Brasil. Nós sabemos que a produção rural, os produtores rurais estão sustentando o Brasil. Aí vocês vão pesquisar nos sites lá do governo, vão ver que a produção rural representa 5% do PIB, 10% do PIB. É uma mentira muito grande. É muito mais do que isso, porque se vocês forem olhar os números, a produção rural está diluída na produção industrial, no comércio e tudo mais, ou seja, não estão colocando somente na produção rural tudo que está ligado a eles, né? Então eles estão ali cercando para ter que diminuir, tá, a importância deles. Falar, pô, vocês querem mandar no quê? Vocês só têm 5% do PIB? Não é bem assim, não é bem assim que a banda toca, todos nós sabemos disso. Então eles diluíram os números na indústria, no comércio e tudo mais, para dar um falso ar de
não tanto poder na mão do agronegócio. Mas tem algo muito mais perigoso nisso, e é isso que vocês precisam saber e entender. A China comprou grande parte das terras que podem ter agricultura, das boas terras férteis,